Semana passada estudamos aqui sobre uma igreja viva. O que é uma igreja viva? Se você não pôde estar aqui, no nosso site já tem essa mensagem disponível para aqueles que quiserem ouvir e aprender um pouco mais. Hoje eu gostaria e desejo falar sobre adoração. Quero falar sobre adoração hoje. Uma igreja adoradora. Porque se fala tanto de adoração hoje, que eu acho bom a gente entender algumas coisas relacionadas a este assunto. O que é uma igreja adoradora? Bom, teoricamente deveria ser a gente. Para a gente ser uma igreja, ou para nós sermos uma igreja adoradora, nós precisamos entender o que é adoração. Não sei se você já teve a curiosidade de pesquisar sobre esta palavra adoração. O que o dicionário da língua portuguesa nos ensina sobre adoração, ele define adoração como uma ação de adorar. Ele também define adoração como demonstração de afeto, demonstração de respeito, demonstração de submissão. Também define como um amor excessivo. E também adoração significa, segundo o dicionário, culto a uma divindade. Ou seja, na nossa cabeça, adoração é isso aqui. Agora, biblicamente, o que a Bíblia ensina sobre adoração? O que é adoração na Bíblia? No tempo que tivemos ontem aqui, na aula de Escola de Ministérios, estudamos sobre um outro assunto, mas nas entrelinhas entendemos algumas coisas sobre adoração, que, confesso aos irmãos, nos nossos dias, tem muita gente achando que está adorando a Deus, mas não está. Aliás, não tem a mínima ideia do que é adoração. Fala-se até muito hoje, usa essa expressão dentro das igrejas evangélicas, aqueles que cantam, aqueles que tocam são levitas. Só se for levita da tribo de levitação, aqueles que levitam mesmo. Porque, à luz da Bíblia, levita eram descendentes da tribo de Levi, que eram escolhidos músicos, cantores. Nessa escolha que se era feita uma proposta para eles: vocês vão viver disso, vocês vão ter um sustento, não vai ser muito grande, vocês vão ser sustentados por isso, ou por conta deste trabalho. A adoração através do louvor será feita dioturnamente, ou seja, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, haverão turnos de levitas cantando e tocando para não terminar, não parar a adoração a Deus através do louvor. Assim como é no céu, assim também era feito naquela época. Então, estes homens levitas, eles tinham que se submeter a isso, eles iam viver disto, eles também nessa sua vida sabiam que tinham sido separados para isso, consagrados para isso, e ponto, eles viveriam assim. Obrigado. E quando a gente olha para a levita dentro da igreja hoje, não é bem assim. É certo que tem uns que querem tocar para ganhar, outros cantar para ganhar. Então, começa por aí. Adoração hoje na igreja, como a gente teve um tempo aqui de louvor, muito bom, muito gostoso. Mas olhando à luz da Bíblia, nós precisamos ver se realmente isso que nós achamos que é bom, que é gostoso, chegou até Deus. Porque os levitas da época, na época que eles iam adorar, e na época passada, antes de Cristo, havia um temor muito grande, porque olha, meus irmãos, vários sacerdotes, vários levitas,
um rei, pelo menos que eu me lembro aqui, morrerão tentando adorar a Deus, do jeito que eles estavam. Morreram, acabaram fulminados. É que hoje, como a gente estudou ontem aqui, Deus é tão misericordioso, mas tão misericordioso, que, como eu disse semanas atrás aqui, tem gente confundindo misericórdia com muita confiança. Como meu pai dizia, mais amor e menos confiança. Porque as pessoas hoje vão para a igreja de qualquer jeito, adoram a Deus de qualquer jeito. Pastor, mas Deus recebe qualquer coisa. Hoje está até um pouquinho melhor nesse quesito adoração, cantar, tocar. Porque no passado, eu já falei aqui, as pessoas já chegavam aqui na igreja, ou aqui, ou em outras igrejas que a gente participou, a pessoa já chegava pedindo desculpa. Irmão, eu vou cantar um louvor, desculpa, me perdoe se eu errar, me perdoe se eu sair do tom, me perdoe se falhar. Mas como é para Deus, irmãos, fica em espírito de oração que eu vou aqui cantar, ou pelo menos tentar. Era mais ou menos assim antigamente. As pessoas não têm o mínimo de ideia do que é adoração. E eu espero, em nome de Jesus, que com aquilo que nós vamos estudar hoje, possamos sair daqui como realmente verdadeiros adoradores de um Deus vivo, porque o nosso Deus é vivo. Qual o significado de adoração? Em hebraico, adoração significa ajoelhar-se, dobrar-se diante do Senhor. Em grego, já que o Novo Testamento foi escrito no grego, em grego, adoração significa aproximar-se dele, Deus, ajoelhar-se e beijar a sua mão. Por isso é que muita gente hoje que não tem esse entendimento, chega diante, por exemplo, de um papa ou de um padre, se ajoelha, beija a mão, enfim, porque não sabe o que é adoração. Em outras palavras, adoração significa entregar-nos e darmos tudo o que temos, o que somos, a Deus. Isso quer dizer adoração. A Bíblia está cheia de versículos que falam de adoração, que nos trazem uma ideia do que é adorar um Deus, o que é ter um relacionamento com Ele. A palavra hebraica itawa significa prostrar-se, curvar-se. Então, lá no passado, aqueles homens e mulheres que viveram no passado, eles tiveram uma noção do que é adoração. Quando a gente examina a Bíblia, nós descobrimos vários exemplos. O primeiro deles, acompanha aqui no telão, está em Êxodo 34:8. Quando Deus chama Moisés para falar com ele, e Moisés vê a sarça ardente, que Deus fala para ele, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está é santo. Imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou. No outro texto, Salmo 95:6, o salmista escreveu: vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Davi, quando o rei, segundo Crônicas 7:3, todos os filhos de Israel, vendo descer fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre pavimento, ou o pavimento, adoraram e louvaram o Senhor. Por quê? Porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Se a gente for para o fim da Bíblia, Apocalipse capítulo 4, versículo 10, a Bíblia relata, entre outros textos de Apocalipse, que os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono. Ou seja, tudo que eu tenho, tudo que eu sou está aqui. Ajoelha e faz isso. Então, essas expressões, eles curvaram-se com o rosto em terra, curvaram-se para a terra. Essas expressões estão frequentemente associadas à adoração a Deus. Quero dar um adendo aqui, isso não significa
que toda vez que eu vou adorar a Deus, eu tenho que me ajoelhar e botar o rosto em terra. Não é isso que eu quero dizer. Todavia seria bom, como eu disse, é que Deus é muito misericordioso. Que a pessoa quando vem para a igreja, ela vem de qualquer jeito. Como eu disse ontem aqui, já falei aqui em alguns cultos, na hora do culto, que é um momento de adoração. Tem gente que levanta, vai para o banheiro, vai beber água, vai resolver coisa, anda, está nem aí. E eu não falo de ter respeito por mim, eu estou falando de ter respeito por um Deus que está vivo, que vive para sempre, que tem todo o poder nos céus e na terra, e ainda assim, segundo a sua palavra, 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele vem e participa. Ok? Eu estou falando desse Deus. Que nós deveríamos ter um pouco mais de temor. Que nós deveríamos ter um pouco mais de entendimento do que é adorar um Deus. Que não é vir na igreja só cantar canção, bater palma e ir embora. Vai muito além disso. Aliás, adorar a Deus na igreja, ou falar de adoração na igreja, é fácil demais. Em nossos dias, o louvor está associado, a música, os cânticos, estão associados à adoração. E tem gente que fala assim, vamos adorar a Deus com aquela música lenta, que fala só de adoração. Não é só isso. Qualquer canção que nós cantamos aqui, é claro que tem textos de canções que nos levam mais para próximo de Deus, por causa do que está escrito e do que nós estamos cantando. Mas como a maioria das pessoas que estão na igreja não entende nem o que canta, a maioria não entende o que está cantando, canta porque é bacana, porque é legal, porque fala de conquista, porque fala, enfim, não entende. Mas ainda assim, o louvor é uma forma que nós temos de expressar para Deus o quanto nós o adoramos, o quanto nós dispomos do nosso tempo, 2 horas, por exemplo, no domingo, o certo, segundo a Bíblia, seriam 2 horas e 40 minutos, 10% de 24 horas, 2 horas e 40 minutos. Mas quando a gente chega, está batendo 2 horas, as pessoas já estão querendo. Isso no Brasil, porque na Argentina, no Chile, em outros lugares, no Paraguai, os caras fazem culto de 4, 5, 6 horas. Na África, o culto começa às 5 da manhã, 6 da manhã, segundo o João Pedro e a Simone, que estiveram lá, e vai até o meio-dia, porque depois do meio-dia o calor é muito grande. Então eles já aproveitam das 5 da manhã, 6 da manhã, até meio-dia. Quando a gente fala de canções, quando a gente fala de adoração, a gente fala de música lenta. E na verdade, meus irmãos, música barulhenta, ou que usa instrumentos, ou que canta mais rápido, também pode ser usada para adorar a Deus. Segundo a palavra, 1 Crônicas 23, versículo 5, Davi, ele separou na época dele 4.000 homens para louvarem o Senhor com os instrumentos musicais que ele, Davi, preparou com esse propósito. Então, para vocês terem uma ideia, só de músico tinha 4.000. Só de músico, 4.000. Se você reclama que hoje a gente tem esse som, que às vezes está alto, imagina na época 4.000 caras tocando instrumento. Ou você entrava na adoração ou você ia embora para casa. Era só escolher. Segundo Crônicas, capítulo 30, versículo 21, diz que os israelitas presentes em Jerusalém celebraram com muita alegria a festa dos pães sem fermento durante 7 dias. E nesses 7 dias, ou seja, diariamente, os levitas e os sacerdotes cantavam louvores ao som dos instrumentos ressonantes do Senhor. Então a ideia de louvar a Deus com a voz alta, com instrumentos, com dança, isso é bíblico, não é invenção da igreja evangélica, isso está na Bíblia. Lá no passado, as pessoas já faziam isso.
Agora, de que forma que essas pessoas faziam isso? Por exemplo, tem um outro lado. Atos capítulo 4, versículo 24, não fala de instrumentos. Fala de um povo que era unânime, ou seja, eles tinham uma só opinião, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste a terra, o mar e tudo o que neles há. Eles reuniam-se e adoravam a Deus. E naquela época de Atos não tinha muitos instrumentos, ou não havia muitos instrumentos. Parece que os músicos daquela época eram meio devagar, como alguns de hoje, né? A verdade, meus irmãos, é que a primeira coisa que nós precisamos identificar, determinar dentro de nós é essa palavra adoração. O que é adoração? Para a gente entender melhor o que é adoração, eu quero ver com vocês o que Jesus falou a respeito. Acompanhem aqui. Mateus capítulo 15, versículo 7. Jesus estava reunido com uns caras, com o povo, e tinha aqueles caras fariseus que ficavam de longe, tentando achar um defeito em Jesus. Aí Jesus olha para eles, porque eles achavam que eles eram os tais. E Jesus olha para eles e diz assim: hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. O que Jesus citou? O Velho Testamento. 500 anos antes, aproximadamente, Isaías tinha escrito, porque Deus falou para ele escrever, Isaías 29, 13. Esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A oração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Então, quando aqueles caras vieram olhar para Jesus, que eles estavam falando sobre um assunto, Jesus estava numa ministração, eles começaram a achar o seguinte: não, o jeito que ele está falando, o jeito que ele está dizendo é errado. Como hoje tem igrejas que criticam a nossa, dizendo aquela igreja usa bateria, aquela igreja usa guitarra, ou de outras igrejas que usam os mesmos instrumentos, ou outras igrejas que começam a criticar as outras, falando que uma só canta sem instrumentos, outra com muitos instrumentos, a outra só com um pouco de instrumentos. Vivem nessa discussão, que não é de hoje, que da época de Jesus, falando de adoração, na cabeça deles, cada um tem o seu jeito de adorar. Eles vão diante de Jesus e falam isso. Aí Jesus olha para eles e fala assim: vocês são uns hipócritas. Sabe por quê? Porque vocês não entenderam o que é adoração. Vocês acham que adoração é abrir a boca e cantar. Mas a adoração vai além disso. Que lembre-se, Jesus disse, num outro texto, falando sobre o coração, e eu já falei sobre isso aqui várias vezes, mas é sempre bom lembrar. O coração que a Bíblia fala é este, não este. Este aqui só serve para pulsar sangue para o nosso organismo. O coração que a Bíblia fala é esse, que Jesus disse: do seu coração, ou do coração do homem, saem os maus desígnios, os maus pensamentos, e assim vai outras coisas que ele citou. Então, quando a Bíblia fala, quando Jesus ensina sobre coração, ele está falando sobre esse. Já na época de Isaías, Deus olhou para o povo, porque Deus conhece a minha vida e a tua vida, amém? Conhece ou não conhece? Quando Deus olhou para o povo, o que Deus viu? Esse povo, eles estão me adorando em vão. Por que em vão? Porque eles estão falando algo que não está dentro deles. Isso aí, meus irmãos, ao longo dos séculos, dos milênios de existência do povo que serve a Deus, acontece. Um dos textos mais clássicos da Bíblia, que relata um pouco disso, eu quero ler com vocês, você que trouxe a sua Bíblia, e vamos ler juntos, abra aí por favor em Isaías, capítulo 6, por favor. Porventura do teu lado, alguém sem Bíblia, se puder compartilhar aí a leitura, faça isso. Isaías capítulo 6,
Glória a Deus. A partir do versículo 1, Isaías viveu isso na pele, sentiu isso na pele. Não tenho tempo para falar de Isaías aqui, já falei sobre ele em outras ocasiões. Mas quando, diz o texto aqui, no ano em que o rei Uzias morreu, e Uzias era rei, e ele era primo de Isaías. Isaías, naquela zona de conforto que ele vivia ali, com o seu amigo, primo, rei, quando ele morre, que vem outro rei, ele passa a ter experiências com Deus. Então ele escreveu aqui, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Versículo 2, olha o que ele viu, acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. 3, e proclamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Versículo 4, ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. 5, Isaías quando viu isso, ele disse, então gritei, ai de mim, estou perdido. Por quê? Pois sou um homem de lábios impuros, vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Que cena ele viu. Ele olha para si e vê isso, versículo 6, Deus já resolve essa questão. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. 7, com ela, essa brasa viva, tocou a minha boca e disse, veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Versículo 8, então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? Aí Isaías disse e respondeu, eis-me aqui, envia-me. Versículo 9, Deus olha para ele e diz, vá, e diga a este povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam, estejam sempre vendo, e jamais percebam. Versículo 10, torne insensível o coração deste povo, torne surdos seus ouvidos e feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Versículo 11, Isaías, ele olha para Deus e fala, Senhor, até quando? E Deus respondeu, até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados. 12, e último desse que quero ler, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada. Por que Deus falou isso para Isaías? Se você ler outros textos de Isaías, você vai encontrar um povo que ia na igreja da época, na reunião que tinha da época, que batia palma, que dizia que Deus era grande, da boca para fora. O seu coração estava longe de Deus. Por isso que Deus falou, olha, vocês estão tão longe, que os ouvidos que vocês têm vão ficar surdos. Seus olhos não vão enxergar. Vocês não vão ter este sentimento, que vocês não estão entendendo o que é estar na minha presença. Veja, qual foi a visão que Isaías teve. Ele viu Deus sentado no seu trono de glória, ele viu os serafins, ele viu anjos, e o que eles diziam? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Quando ele viu isso, ele olhou para si e falou assim, mas eu sou um cara que tem os lábios impuros.
Eu sou um cara que tem um coração que está longe de Deus. Senhor, o que eu faço? Quando ele pensou isso, Deus deu a ordem, um anjo veio e purificou os lábios dele. E disse, os seus lábios foram purificados, os seus pecados foram perdoados. Fazendo uma analogia a isso, quando a gente se converte a Jesus, Deus não manda o anjo trazer uma tenaz e colocar na nossa boca. Por quê? Porque Jesus, quando ele morreu na cruz, ele já nos traz essa transformação quando a gente entende que é. Porque levantar a mão e aceitar Jesus ser batizado, tem um monte de gente hoje fazendo. Agora, viver a vida que ele diz que nós precisamos viver para o nosso bem, são poucos. Por isso que eu digo que quando a gente chega na igreja, as pessoas não sabem o que é cultuar a Deus, não sabem o que é adorar a Deus. Por isso que tem muita gente que vem na igreja e vive passando dificuldade, passando luta, enfermidade. Ah, pastor, mas eu não posso ficar enfermo? Sim, existem enfermidades normais do corpo, isso é normal, acontece. Nós vivemos num tempo difícil. Mas como eu já disse aqui, muita enfermidade que as pessoas têm, isso é comprovado cientificamente. A maioria, 65% das enfermidades que as pessoas têm são enfermidades psicossomáticas. Ou seja, enfermidades que começam na cabeça e afetam o corpo. Uma coisa é você pegar um resfriado, uma coisa é você pegar uma doença e ser acometido de uma doença que venha importunar o teu corpo. Outra coisa é você estar tão mal de cabeça que isso afeta o teu organismo. E aí eu podia falar de inveja, eu podia falar de ódio, discórdia, tem um monte de coisa. Que quando a gente fala de cristão, que são discípulos de Cristo, já não deveria ter mais esses problemas de ódio, de discussão tola, idiotices, meninices dentro da igreja, discussão besteira. Como eu falei aqui semana passada, teve época aqui na igreja que os caras discutiam aqui no auditório, quem ia ficar com o microfone sem fio ou com fio. Coisa tola, imbecil. Gente que estava tocando olhando feio para o outro. Coisa tola, imbecil. Não entendeu o que está aqui. Não entendeu porque Deus está aqui. Deus está conosco aqui. Então não entendeu nada. Quando Isaías viu, ele entendeu. Aí ele disse, Senhor, tem misericórdia de mim. Quando Cristo morreu na cruz, o interesse dele era trazer isso também para nós. Para que a gente pudesse hoje entender. Por isso que Isaías tem vários textos. Coração, o corpo está aqui, mas o coração, ó, está longe. Isaías 55:6, ele escreveu para aquele povo, que serve para a gente. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Versículo 7, que o ímpio abandone o seu caminho, o homem mau abandone os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se ele para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Domingo passado eu aconselhei aqui, irmãos, ore bastante essa semana. Lembram quem estava aqui? Quem orou mais essa semana aqui? Alguns irmãos oraram, né? Um deles, o nosso irmão Ivan e Magna, testemunharam no WhatsApp, do grupo de homens. Sobrinha, né? Estava num ônibus lá em Osasco. Foram roubar o ônibus. Caras com metralhadora, que atiraram. E ela acabou se abaixando com outras mulheres. Deus livrou. Porque tinha alguém que estava ali, Senhor, tem misericórdia da minha família. Amém, irmãos? Por isso que Isaías diz, busque a Deus enquanto você pode encontrar. Porque vai chegar um tempo que as pessoas vão buscar Deus e não vão encontrar mais. Isaías 59, versículo 1, ele disse, vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Ou seja, Deus estende o braço e abençoa, Deus ouve. Por que ele não está estendendo o braço? Por que ele não está ouvindo? As suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. E por isso ele não os ouvirá. Por quê? Porque as suas mãos estão manchadas de sangue e os seus dedos de culpa. Os seus lábios falam mentiras. E a sua língua murmura palavras ímpias.
Podia pegar um outro texto que eu peguei aqui de Joel. Joel é um profeta que veio depois. Capítulo 2, versículo 12, ele diz: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Por que Deus falou isso para aquele povo? Porque é o hábito da época. Quando eles sabiam que estavam em pecado, eles rasgavam as roupas, vestiam um pano de saco, dobravam o rosto em terra e pediam misericórdia de Deus e adoravam o Senhor. Aí Deus, de tão acostumado que eles já estavam a fazer isso, virou um negócio automático. Deus fala para eles: rasga o coração e não as suas vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. 14, talvez, se vocês fizerem isso, Ele volte atrás. Arrependa-se e ao passar deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. O que Joel disse para o povo? O que Isaías falou, o que Ezequiel falou, o que Amós falou, o que Elias falou, o que Eliseu falou, e tantos outros profetas falaram. Como hoje, no século 21, se me permite aqui, como pastor, estou te falando. Será que nós entendemos o que é ser um adorador de um Deus vivo? Será que a gente entendeu mesmo? Qual é o privilégio que nós temos de estar aqui neste lugar hoje, nessas quatro paredes, num salão, juntos, como uma igreja ou parte da igreja de Cristo nessa terra? Será que a gente já entendeu a misericórdia de Deus por nós? Será que a gente já, alguma vez nas nossas vidas, a gente dobrou o joelho, botou o rosto em terra e disse: Deus, eu te adoro porque o Senhor teve misericórdia de mim. Era para eu caminhar e ir para o inferno, mas o Senhor tem tido tanta paciência de mim. O Senhor tem tido tanta misericórdia. Deus, eu estou aqui para te adorar, eu vou abrir meu coração, me ajuda a mudar, como Isaías fez. Senhor, eu estou vendo a tua glória, é algo maravilhoso, é algo santo, e eu sou um cara que pecador, tem misericórdia de mim. Quando Isaías falou isso, Deus mandou o anjo. Quando a gente fala isso hoje, Jesus Cristo está disposto a mudar as nossas vidas. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado: meu irmão, Deus tem tido muita paciência com você, viu? Eu não sei até quando, mas que Deus tem tido paciência, tem. Eu não sou Deus, porque se eu fosse Deus, e eu não sou, eu já tinha perdido. Já tinha mandado raio, trovão. Mas eu não sou Deus. Graças a Deus, Deus não pensa como a gente. Que tipo de adoradores nós somos? A gente adora a Deus por aquilo que Ele faz. Hoje, a tônica desse evangeliquez que se prega hoje é o seguinte: você vai na igreja, você canta umas músicas, bate palma, aí depois você pede para Deus abençoar a tua vida, te dar dinheiro, te dar casa. Porque primeiro é o seguinte: você chega na igreja e passa um melzinho no lábio de Deus. De que forma? Canta. Ok? Canta, mas canta sim, canta. Você pode até não entender o que você está cantando, mas canta. Porque Deus, Ele gosta de gente que canta. Irmãos, para pensar no texto de Isaías. Deus sentado no seu trono de glória, milhares de anjos, arcanjos, querubins, serafins, dizendo: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, diuturnamente. Você acha que Deus está preocupado com o cara que chega na igreja e não sabe nem o que ele está cantando? O problema é que a gente acha, como eu disse aqui, já algumas vezes tem muito achólogo dentro da igreja. Gente que acha, ou que se acha. O diabo, ele tem tentado trazer ou buscar adoradores dele dentro da igreja. Inclusive, para você ter uma ideia, ele tentou Jesus para adorá-lo.
que o diabo gosta de adoração. Entenda, Deus não precisa, mas nós o adoramos, por quê? Por aquilo que Ele faz? Não, por aquilo que Ele é, porque Ele é Deus. Eu adoro a Deus, eu já confesso, sou réu, confesso aqui, não vou ser hipócrita, no passado, muitos anos atrás, eu toquei, cantei, fiz muita música, hinos. Gente, mas na maioria das vezes, o meu interesse era aquele: será que Deus vai me dar porque eu estou fazendo isso para Ele? Como é hoje. Aí depois de um tempo eu entendi o seguinte: esteja bem, esteja mal, saúde ou não, dificuldade ou não, eu adoro a Deus por aquilo que Ele é. Ele é Deus. E Ele é um Deus tão maravilhoso, tão misericordioso, que Ele já providenciou na cruz do Calvário libertação para a minha vida. Ou seja, era para eu viver a eternidade longe dEle, e eu não vou viver mais, porque eu reconheci em Jesus o seu Filho amado, que morreu, que ressuscitou, que está vivo como meu Salvador. Me entreguei a Ele, e a partir desse momento eu comecei a ter um relacionamento com Deus, porque a Bíblia diz que só tem um jeito de você se relacionar com Deus vivo, é através de Jesus. Então não tem igreja, não tem santo, não é porque é comunidade livre em Cristo, não é porque a igreja X, Y, a religião Y, W, isso, nenhum desses tem poder de levar eu e você para perto de Deus. O único que tem, porque a Bíblia diz, e porque Ele está vivo, não está morto, Ele ressuscitou, está vivo, a Bíblia diz, só tem um mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus. Então, você quer se relacionar com Deus, a primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer Jesus como o Senhor de sua vida. Entregar a sua vida para Jesus. A partir daí, Ele vai te mostrar uma outra forma de vida, porque Ele fez isso. Quando o diabo chegou nele e falou assim: olha, está vendo todos esses reinos aqui? Levou ele num lugar alto e falou: está vendo todos esses reinos? Isso tudo é meu. Lembrei até daquele doutor ou professor abobrinha lá da TV Cultura, lá, como é que era? Do Rá-Tim-Bum, né? Castelo Rá-Tim-Bum. É meu. Queria porque queria tomar o castelo, nunca conseguia. O diabo é do mesmo jeito. Ele chegou e falou assim para Jesus: tudo isso aqui é meu. E ele não tem nada. Mas Jesus ainda assim, quando olhou tudo aquilo, ele falou: se você se prostrar, olha a palavra, está lá em Mateus 4. Se você se prostrar e me adorar, eu te dou tudo isso. Aí Jesus cita lá o Velho Testamento, o livro de Deuteronômio: somente ao teu Deus adorarás. Amém? Quem que é o teu Deus? Adorar, meus irmãos, vai além de ficar cantando. Cantar é gostoso, é um princípio, mas vai além disso. Adorar é reconhecer em Deus as nossas vidas. Adorar é depender do favor dEle, é confiar no favor dEle. Adorar é estar aos seus pés, dizendo o seguinte: o melhor lugar que eu podia estar é aqui, aos teus pés, porque Tu és o meu Deus. Amém, irmãos? O salmista, no Salmo 29, ele escreveu: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Salmo 5, versículo 7, Davi escreveu: eu, porém, pelo teu grande amor, entrarei em tua casa, com temor me inclinarei para o teu santo templo. Se você olhar para a Bíblia, entre tantos exemplos, tem um que eu acho que o maior exemplo de adorador. E todo mundo fala de Davi. Davi foi um grande adorador. Davi adorou a Deus mesmo. Teve outros tantos adoradores. Mas tem um cara que quando eu leio, eu olho para mim e falo assim: eu preciso começar a chegar nisso, ou pelo menos perto disso. Um exemplo extraordinário de adoração na Bíblia foi dado por Jó. E quando teve gente que veio trazer informações, lembra-se, Jó perdeu tudo. Jó era rico, era conhecido em toda aquela região que ele morava por um homem justo,
reto e rico. Até Deus falou isso de Jó. Porque quando o diabo se aproximou diante de Deus, que a Bíblia diz no livro de Jó que ele rodeia a terra, passeia pela terra, aí nessa ele se apresenta diante de Deus, aí Deus olha para ele e fala assim: você viu meu servo Jó? Vi, opa, deu uma passeada pela terra, eu vi. Pois é, não tem ninguém lá que nem ele, homem justo, reto, fiel. Aí o diabo falou também, né? O Senhor cercou a vida dele, porque Deus faz isso com a gente. Deus cerca a nossa vida. Em Cristo Jesus, Deus cerca. E se Deus não cercasse, ai de nós, irmãos. Quer saber um pouco mais disso? Lê Apocalipse. Você vai ver coisas que vão acontecer nesse mundo ainda terríveis. Já estão acontecendo, inclusive. É que Deus tem cercado a gente, Deus tem cuidado de nós. Aí o diabo sabe disso, ele fala assim: também, né, o Senhor cercou a vida dele, o cara é rico, o cara... Deus falou assim: não, conheço meu servo. Pode ir lá tirar tudo dele. Tirou tudo dele. Jó disse: Deus me deu, Deus me tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Aí ele volta lá, o diabo... Deus fala para ele: pô, rapaz, você foi tirar tudo que ele tinha lá. Desgraçado, miserável, cachorro, salafrário. Claro que Deus não falou isso para o diabo, mas é o que ele é. Ele disse, mas ele continuou reto e firme, né? Falou: também, né? O cara tem saúde. Toca na saúde dele. Duvido que ele vai adorar o Senhor. Aí ele falou: vai lá e toca então na saúde dele. Ele perdeu toda a sua riqueza, os seus 10 filhos, 7 homens, 3 mulheres, morreram. Ele perde a saúde dele, a mulher dele, companheira dele. Eu não sei porque que Deus, enfim, Deus tem o seu jeito de agir, né? E Jó também, né? Porque se fosse eu, Deus me livre e guarde. Se tivesse uma mulher, quem tem uma mulher dessa não precisa ter inimigo. Que a mulher olha para ele e fala assim: meu, você perdeu tudo, você está morrendo aí. Amaldiçoa teu Deus e morre. Ele falou: mulher, você é louca? Vai receber umas coisas boas, não vão receber as coisas maus de Deus. Em nenhum momento ele falou assim: demônio desgraçado, você tirou tudo de mim, mas você vai ver, você vai queimar no inferno. Não. Jó capítulo 1, versículo 20, Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. O que ele falou? Nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu vejo aqui um cara que adora a Deus, porque eu acho que nenhum de nós aqui chegou nesse estágio. Aliás, Deus conhece tanto a gente que Ele não permite que a gente chegue nesse estágio. Porque hoje, por muito menos... gente que às vezes tem um carro roubado. Aí ele fala assim: tá vendo? Sou servo de Deus. Deus deixou roubar meu carro. E o ímpio tem um carrão e não rouba o carro dele. Tem gente que está doente, fala: tá vendo? Deus, estou doente. Como eu, de repente desse, na sexta-feira, fui num local em Osasco, numa reunião de homens. Como diria o nordestino, me lasquei, né? Porque eu falei: eu vou pelo Rodoanel, e no Rodoanel andei 12 quilômetros maravilhosos. Os últimos 6, um trânsito infernal. Eu precisava chegar lá às 7h30, 20 para as 8 eu estava saindo do Rodoanel. Aí eu falei: eu vou ligar aqui o GPS para ver se ele me indica um caminho. Eu sei chegar lá, mas quem sabe, né? E aí começa uma chuva tremenda. E tudo parado. Oh, meu Deus, tem misericórdia, Deus da minha vida. Abre os caminhos, Senhor, repreendo o demônio desgraçado. Vai trancar a rua do inferno. Libera o trânsito, eu preciso chegar lá. E o pastor me ligando. Aí liguei o GPS. E o GPS apareceu lá assim, né, sem óculos, né? Olhado assim, 2 ruas São Bento. Cliquei numa. Na que eu cliquei, era de outro lugar de Osasco, não era onde eu ia.
E chovendo forte, o trânsito, e eu acompanhando. Eu falei, não, mas não é por aqui. Eu devia ter ido por onde eu sabia. E tal. E fui parar lá no fundo de Osasco. Meu Deus do céu. Teve uma hora que eu parei no farol assim, eu fiz assim, Deus, tem misericórdia de mim, Deus, como eu sou burro. E ela falando, vira à direita. Eu falei, não vou virar, cala a boca, desgraçada. Sério. Virei para a esquerda. A hora que eu virei para a esquerda, aí eu me reconheci. Falei, sei onde eu estou. Aí o pastor me liga, 8 horas. E aí, cara? Falei, agora eu sei onde eu estou. Daqui uns 15 minutos, se Deus quiser, eu chego aí. Eu desliguei, falei, cala a boca, desgraçado. Eu falei assim. Na hora que eu vim embora de lá, tal, rodoanel livre, 10 horas da noite. Aí eu falei, Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Me perdoa. O besta fui eu. Não devia ter falado aquilo. E ainda falei, Deus, o Senhor acho que não queria que o Senhor viesse, que eu viesse aqui. Porque se o Senhor quisesse que eu viesse aqui, o Senhor tinha aberto os caminhos. Só faltou Deus falar, burro, tem tanto caminho, porque você escolheu justo esse. Os irmãos chegou lá, você não tem o Waze? Eu falei, não tenho. Pô, cara, você está no século 20? No século ainda de página. Você não tem GPS? Tem, mas a desgraçada me levou para um outro lugar. Enfim, às vezes por coisas tão bestas, a gente acaba perdendo o momento de estar perto de Deus e adorá-lo. Nós somos humanos. A gente passa por isso. Ou será que sou só eu que passo por isso? Quem já pegou o caminho errado aqui? O GPS te levou para lugar terrível? Confia muito no GPS não, viu? A verdade, meus irmãos, é que às vezes a gente vem para a igreja, a gente vem com a cabeça tão cheia, de tanto problema, de tanta coisinha besta. A gente chega aqui, em vez de abrir o coração, rasgar, como diz, né, o coração. Fala, Deus, tira essas coisas ruins da minha cabeça, Senhor. Tira esse mal, no nome de Jesus. Eu quero abrir a mente e te adorar, Deus. Quero abrir meu coração, quero receber do Senhor, como o Jackson disse aqui no começo. Que Deus possa trazer para a gente coisas novas, que a gente possa receber do Senhor. E a gente perde a oportunidade que a gente não sabe o que é adorar a Deus. Acontece uma coisinha, a gente já quer sair da igreja. Acontece outra coisinha, a gente acha que foi Deus o culpado. A gente culpa todos os outros, menos a gente. A gente perde muito tempo de adorar um Deus vivo, um Deus poderoso. Mas, como Ele é Deus vivo e poderoso, em todos os cultos, Ele está presente. Como hoje aqui nessa manhã. E a gente tem o prazer de mais uma vez estar adorando a Deus. Porque Jesus disse, Deus busca adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Aí a mulher falou para ele, mas Deus, a gente adora aqui no monte, vocês judeus adoram lá em Jerusalém. Não esquece isso. Todo lugar que você está, Deus está com você. Amém? O que Jesus falou quando Ele ressuscitou, quando Ele encontrou os homens antes de subir para os céus? O diabo disse para Ele lá atrás, 3 anos antes, se você se prostrar e me adorar, tudo isso é meu, e eu te dou. Quando Jesus ressuscitou, que Ele se encontra com os seus discípulos, Ele diz assim, todo poder nos céus e na terra me foram dados. O que sobrou para o diabo? O que ele tinha? Ele só tem o que nós damos para ele. E ele é craque em iludir e enganar. Como Jó não caiu na pegadinha do diabo, não. E Jó perdeu tudo. Mas ele continuou fiel. Ele dobrou o joelho, botou o rosto em terra e falou, Deus me deu, Deus me tirou. Bendito seja o nome do meu Deus. Saí nu do ventre da minha mãe, continuo nu. Bendito seja o nome do meu Deus. Aí vem a mulher e fala, pô, amaldiçoa teu Deus e morre. Mulher, que é isso? A gente recebe as coisas boas, para com isso. E a Bíblia diz que em tudo isso Jó não pecou. Por quê?
Porque aquele cara era um adorador de Deus. Será que a gente aprendeu a adorar a Deus nos momentos difíceis? Será que a gente aprendeu a louvar ao Senhor nos momentos difíceis? Ou será que a gente só tem lábios para dizer, Deus, podia ser bem melhor, você podia ter feito isso? Ou será que a gente, Deus, bendito seja o teu santo nome, o Senhor é bom, fiel, maravilhoso. Aconteceu isso aqui, o Senhor está me livrando, ali o Senhor vai dar algo melhor. Como Jó, que esperou no Senhor. E Deus deu em dobro toda a riqueza. Deus deu para ele mais 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Continuou com a mesma mulher, apesar de ser uma jararaca, mas continuou. Deus é bom, né, irmãos? Deus é bom. Antes da gente encerrar, fecha os teus olhos por um instante. Por favor. Eu encorajo você agora a olhar para dentro de si e se perguntar assim, eu tenho sido adorador de Deus? Ou estou indo na igreja só e cantando? Eu tenho sido adorador, servo de Deus, ou estou indo na igreja só para pedir coisa? Eu adoro a Deus nos momentos difíceis. Aqueles momentos que o diabo está tentando, Será que eu só adoro a Deus quando tem dinheiro no bolso? Quando eu tenho saúde? Quando tudo está... Tenho adorado a Deus assim? Sou um adorador? Jesus disse, Deus procura adoradores verdadeiros. Para a gente encerrar, para sermos uma igreja adoradora, a gente precisa entender isso. Eu espero que você, nesse tete a tete com Deus, que você possa falar com Ele agora. Se tiver que pedir ajuda, misericórdia, perdão, graça, peça. Mas o meu desejo é que você saia daqui hoje pensando diferente, agindo diferente. Ele está aqui. Ele é o nosso Deus. É você e Ele. Aproveite em nome de Jesus. Deus está aqui. Meu desejo com essa ministração é que você saia daqui diferente. É lógico que a gente vai continuar sendo humanos, é lógico que a gente vai continuar tendo problemas, é lógico que a gente vai continuar tendo dificuldades, dependentes da nossa carne, somos humanos. Mas eu tenho certeza que se a gente quiser, nós podemos melhorar bastante nesse quesito de adorador. Adorar mais, reclamar menos. Agradecer mais, reclamar menos. Deus, em nome de Jesus, ouve a oração deles que oram nesse instante. Ouve, Senhor. Assim como Davi, assim como tantos outros, eu clamo a Ti também em misericórdia, Senhor, nesta manhã. Ajuda-nos com misericórdia. Em nome de Jesus, Pai. Levanta aqui no meio desta igreja mais adoradores. Gente que aprendeu a conhecer-Te. Sabe que por maior que problema, por maior que seja a dificuldade, o Senhor está sempre presente, o Senhor é socorro bem presente, o Senhor está com a gente sempre. Deus, em nome de Jesus, abençoa cada um aqui nesta manhã. Aproveite, adore a Deus neste instante. Fale para Ele o que você sente, o que você quer mostrar para Ele, se você realmente o ama. Mostra para Ele o quanto o ama. Declare para Ele com a sua Deus mesmo, se Ele é o teu Senhor. Aproveite, Ele está aqui. A Ti, Jesus, toda honra, glória, louvor, adoração. Aleluia.